O programa Um Sentido para a Sua Vida está começando e a Federação Espírita de São Paulo sente-se muito honrada com a sua participação. Hoje trouxemos um tema palpitante: como conviver com as drogas sem tornar-se dependente delas. Quem vai falar sobre o assunto é Paulo Pio. Vamos assistir. Então, vamos saber o que são drogas? Que aí, nossa, mas o cara é um drogado. Nossa, mas aquilo é uma droga. Que droga é essa? Não é assim? A gente não fala tudo isso? Nós associamos o termo droga a algo pernicioso, algo proibido, não é verdade? Na verdade, droga é toda substância ou produto administrado a um organismo vivo, ingerido, ou seja, que vem de fora para dentro. Ele é produzido artificialmente no nosso organismo e que provoca modificações do nosso estado físico, psíquico ou psicológico. Então, tudo que vem de fora, o nosso organismo produz, sim, os mediadores químicos que nos dão a sensação de prazer, a sensação de saciedade, eles já produzem naturalmente. No entanto, quando a gente dá uma aditivada, ou quando a gente usa algo que vai modificar o nosso organismo para um lado ou para o outro, é uma droga. Vamos fazer o seguinte, você vai numa farmácia, numa drogaria, a gente não chama de drogaria? E nós torcemos o pé jogando futebol, a gente vai tomar um anti-inflamatório, não é? É uma droga, mas ela vai entrar no nosso organismo artificialmente, não é? A gente toma aquele comprimidinho, ou gotinhas, ou uma injeçãozinha, qualquer via de administração, ele vai ter 8 horas mais ou menos da nossa corrente sanguínea, né? Vai fazer a sua função lá, de causar a desinflamação daquela determinada parte do nosso corpo, e vai ser excretado pela urina, pelos rins, vai embora. Nós estávamos usando uma droga. No caso dessa palestra em questão, nós vamos tratar apenas das drogas chamadas psicoativas, que são as drogas que interferem no nosso organismo, causando ilusões, causando algumas mudanças de comportamento, tá bom? Nós vamos falar desse tipo de droga. Uma história rápida. Lá, sabe os homens das cavernas lá, que viviam comendo carne de mamute, carne de brontossauro, que nem no Fred Flintstone? Naquela época nós vivíamos nas cavernas, né? E o homem pré-histórico, e ele usava apenas a coleta de plantas, de raízes e a caça para sobreviver. Nós ainda não estávamos numa sociedade organizada. Aí ele ia naquelas trilhas, junto com os homens, né? E naquelas trilhas ele identificava, a fome aumentava, ele pegava uma planta qualquer, uma raiz qualquer, e comia. Passava mal, quase morria. Nunca mais usa isso aqui, né? Aí ele comia uma outra raiz ou uma outra planta. Nossa, tinha uma sensação de bem-estar, ou uma dorzinha que ele tinha, dava uma certa analgesia. Opa, é essa aqui que eu vou pegar. Aí começa a nossa história, com as plantas, com as substâncias psicoativas. Essa escolha, né, entre o que é bom e o que não é, já vem desde a antiguidade. Há 5.000 anos atrás, já os egípcios já fermentavam a cerveja. Os fermentados, vinho, cerveja, já são utilizados desde a antiguidade, tá? E depois as coisas foram se modernizando, porque nós classificamos as drogas como naturais, semissintéticas e sintéticas. As drogas sintéticas são aí a moda do momento. Então, olha só, como na antiguidade, agora aí, nos idos dos anos de 1900, 1910, 1880, era normal você utilizar heroína como ou um anestésico ou num xarope, os derivados do ópio, os opioides, tá? Olha aqui, nós usávamos como medicamento, porque nós não tínhamos a dimensão de que o uso contínuo dessa substância poderia causar dependência numa certa parte da população. Então, usávamos por aí. E vamos falar disso bastante aqui na nossa palestra. Então, um pouquinho de história. Quando é que a gente começou a perceber que esse negócio
né? Se nós usássemos qualquer substância indiscriminadamente, essas substâncias poderiam causar dependência. No começo, dos anos 30 e 40, era moda o tabaco e o álcool, né? Houve até a proibição em 1919, a lei seca nos Estados Unidos, no pós-Primeira Guerra. Por quê? Era moda, vocês lembram dos filmes do Clark Gable com o cigarro? Era moda. Nós não tínhamos ainda estudos científicos que tratavam do assunto. A gente não sabia que isso podia dar câncer de pulmão, efizema pulmonar. Então as pessoas fumavam indiscriminadamente, porque a nicotina tem o poder de acalmar, serenar, não é? E também gera dependência. Final dos anos 50, o movimento beatnik, a maconha começou a ser introduzida. Os filósofos, os poetas desse movimento usavam para entrarem em estados alterados de consciência e criarem, né? E o movimento hippie, que todos conhecem, o Flower Power, né? Woodstock, a geração Woodstock, usou muito maconha e anfetaminas. A anfetamina que, sabe, o caminhoneiro toma muito anfetamina para ficar acordado, é uma substância que te dá uma euforia, né? Ele te traz um estado alterado de consciência que você fica mais ligadão. As anfetaminas foram usadas indiscriminadamente na Segunda Guerra, pelos soldados. Porque eles precisavam estar em vigília no campo de batalha, eles precisavam estar com uma certa analgesia pela dor daqueles tempos todos. E depois, isso na Guerra do Vietnã, ela foi difundida de uma forma muito terrível e virou uma febre nos Estados Unidos depois também. Pouco de história, só para a gente conceituar de onde vem isso, né? Anos 70, a máfia resolveu entrar no mercado. E onde ela entra, aí o submundo começou a produzir. E nós tivemos em 85 uma reunião em Washington que deu início à globalização. O que é globalização? É uma troca, né, de mercadorias, de produtos, de ciência, de conhecimento entre todos os países, de uma forma mais aberta. E aí as drogas vieram na esteira, né? Um país que só tinha uma determinada substância começou a ter 20, 30 substâncias ali próximas. E hoje qual é a nossa realidade? 2014, elas estão em cada esquina do planeta, né? É o maior mercado do mundo, junto com o de armas, e nós perdemos a mão. Perdemos o controle da situação. Então, mas quando é que a gente começou a perceber que a coisa estava errada? Lá no começo do século, ó, tem uma foto aqui da lei seca e das casas de ópio na China. Os chineses fumavam o ópio e o opioide, ele te dá um estado de analgesia, uma anestesia, né? Ele é extremamente, causa uma extrema dependência, é muito rápido o ópio. As pessoas que utilizam morfina, que também é um derivado do ópio, geralmente é utilizado em hospitais para doenças gravíssimas, em que a dor é contínua, né? Ou em traumas severos de acidentes, em que ele precisa estar com uma analgesia total. Então a pessoa ela usa a morfina durante um tempo, mas se usar durante muito tempo, ela vai precisar ser internada para ir desmamando aos poucos, porque senão a síndrome de abstinência da morfina, dos opioides, a pessoa é capaz de morrer por isso. Ela não morre pela doença, mas morre pela síndrome de abstinência. Então, a China estava contaminada pelo ópio, e eles tiveram uma dificuldade muito grande para debelarem o problema. Inclusive aquela revolução maoísta do Mao Tse-tung, que foi uma tragédia para o povo chinês, aquela revolução comunista, mas dizem que muito o Mao Tse-tung levantou-se como um líder quando ele contrapôs o uso dessa substância, dos opioides na população chinesa. Então, como é que estamos hoje, gente? O mundo mudou, né? A vida mudou, nós estamos tentando nos adaptar a ela, não é? Os nossos meninos já estão totalmente internetizados, os nossos meninos já estão totalmente globalizados, conectados, né? E nós aqui estamos tentando nos adaptar a esse mundo em que a cada dia nós temos uma nova descoberta científica, a cada dia nós temos um novo conhecimento. Então nada será como antes, não é?
Nós vivemos uma crise de autoestima, cada vez mais entrando no nosso mundinho, procurando novos conhecimentos, e às vezes não nos sentimos bem em abrirmos o coração para novas coisas. A nossa geração se encontra sem referências, sem ideologias, sem ídolos que possam falar, é por aqui, né? Tirando o Bono Vox do U2, que é um pacifista, e o U2 já é uma banda dos anos 80, né? Quem mais tem falado para os nossos jovens, olha, é por aqui, é por aqui? Difícil, né? Eles estão também um pouco perdidos, né? E ao mesmo tempo a doutrina espírita, ela é uma doutrina em que ela vem de fora, de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro, né? Para você internalizar os conceitos da doutrina espírita, nós precisamos estar predispostos, precisa haver um certo conhecimento de que a reforma íntima vai ser muito boa para nós durante a vida, e o nosso jovem, ele tem que ser estimulado, e ele fica nesse mundo meio que perdido, né? Olha aí uma mudança de comportamento, precisamos cada vez mais aditivar a nossa vida. Olha essa imagem, quem já não se pegou assim, atrás de um computador, tendo que terminar um trabalho de madrugada, com a cabeça cheia de minhoquinhas, né? Um cafezinho aí do lado, um comprimidinho também do lado, suando frio, com um post-itzinho no computador, é emblemático, né? Tendo que terminar um trabalho, tendo que correr com a vida, porque hoje, olha, eu acho que falo por todos aqui, há 10, 15 anos atrás, nós trabalhávamos das 8 às 6, não é? Hoje, 21 horas é pouco para a maioria, né? Nós vamos chegar em casa às 9h30, 10 horas da noite, porque nós estamos trabalhando mais, nós estamos hiperativos, não é? E por que as pessoas são tão atraídas pelas drogas? Eu linkei aí dos compêndios alguns motivos, tá? Primeiro deles, busca de prazer. Então essas campanhas, droga mata, em muitas ocasiões ela pode matar sim, mas nós não podemos nos enganar, ela é um estimulante, ou ela é uma depressora do sistema nervoso central, ou ela causa ilusões, dependendo da substância, e ela dá sim muito prazer, porque ela trabalha nos nossos mecanismos de prazer, nós vamos falar sobre isso. Então, você fala para um garoto, que está muito mais antenado do que a gente, olha, não faz isso que isso mata, ele vai estar ouvindo o contraponto do grupo dele da escola, do grupo dele de qualquer outro lugar em que ele conviva com as pessoas, de que é muito bom, de que dá prazer, de que se não fosse assim, ninguém estaria nessa, não é verdade? Você vai tomar uma coisa que vai te matar logo de cara, você não vai usar. Então, a gente tem que, o meu objetivo aqui não é que nós possamos desmistificar a substância, para que a gente possa entender o que é, o que não é e como fazer para, quando nos depararmos com o nosso filho, com o nosso sobrinho, com o nosso colega, que a gente possa tomar a medida correta, a medida preventiva. Temos o lado espiritual, né? Estamos num congresso espírita. Perseguições espirituais do passado são um fator preponderante? Sim. Pessoas que nascem sob um jugo muito pesado de obsessores espirituais, seja na família, seja individualmente, têm um problema muito sério para largar determinada substância, porque aquela falange de entidades está ao lado dele, consumindo junto com ele, não é? Um processo obsessivo pertinaz, ele precisa de centro espírita sim, ele precisa de passes específicos, ele precisa de evangelho no lar, ele precisa de reforma íntima, para que ele possa ajudar a romper esse jugo pesado que está sobre ele, né? Vivências em ambientes que favorecem a perturbação, não adianta nada, né? Nós estarmos juntos aqui num congresso maravilhoso, estarmos nas nossas casas espíritas semanalmente, fazendo a nossa parte na sociedade, procurando nos irmanarmos, né? E sairmos de lá e irmos para ambientes perniciosos, porque ali nós vamos estar junto de quem? Daqueles que se assemelham àquilo. E médium, né? Mediunidade é sintonia, não é verdade? Nós pegamos a AM/FM o tempo todo, não é?
Ora estamos muito bem, ora estamos mais ou menos, não é assim? Oração e vigilância não é um dos lemas de quem quer exercer a sua mediunidade? Se nós não estamos vigilantes, viramos presa na mão de verdadeiros vampiros espirituais que vivem da droga, desencarnam e continuam aqui junto de nós, não ascendem aos planos espirituais superiores, vivem ao nosso lado, aqui, de braço dado com quem quer estar ou no bem, ou infelizmente em ambientes menos felizes. Então, rapidamente, depressoras, álcool, benzodiazepínicos, opioides. Depressoras do sistema nervoso central. Benzodiazepínico, rapidamente, nós temos aqui muitas senhoras de meia idade. Tudo que termina com pan. Diazepam, nananana, não vou falar mais porque, né, eu fui propagandista há muito tempo de medicamento, conheço vários. Causa dependência, sim. Então, assim, essa senhora está com um probleminha, está inquieta, está muito nervosa, o marido anda muito chato, né? Ela vai no médico. E muitas vezes um clínico geral, ou mesmo outro especialista, sem muito preparo, ele vai lá e prescreve uma substância, que é um calmante, um sedativo, né? Um benzodiazepínico. Ela faz uso dessa substância e fica bem pra caramba. Claro, na indicação certa, é ótimo. Veio para beneficiar a humanidade, né? No entanto, ela começa tomando 2 comprimidinhos. Aí ela fica o quê? Tolerante. Lembra da tolerância? Precisar cada vez mais doses para atingir o mesmo efeito? Por quê? Porque não solucionou o problema com o marido nem com a vida. Apenas amenizou algo no seu quimismo cerebral, não é verdade? E aí ela vai no doutor, não faz mais efeito, troca esse aqui, está muito fraco. Aí o cara dá 4, aí ela começa a tomar 4. Ou muda a substância para uma um pouco mais efetiva. E ela vai ficando dependente de benzodiazepínico. De repente, ela quer parar. Mas não quero mais isso. E para parar, gente? Gera-se o quê? Síndrome de abstinência. Ela fica louca dentro de casa. Ela para sozinha e fica subindo pelas paredes, brigando com todo mundo. Aí o marido fala, eu não aguento mais, o que vai acontecer aqui em casa? É muito comum, ela tem que ir no médico e falar, eu quero parar, doutor. Aí ela estava tomando 4, passa a tomar 3, aí depois de um mês passa a tomar 2, aí depois para tomar 1, e aí ele vai monitorando para ela, a gente chama do desmame da substância. Então, benzodiazepínico hoje é uma das drogas mais consumidas no mundo, pelas pessoas de meia idade. E ela é prescrita, é lícita, né? Desde que... Mas vamos falar somente do álcool, tá? Então, é a substância psicoativa mais antiga da humanidade, não é? Jesus, quando na Santa Ceia fez lá, repartiu o pão, ele brindou com o quê? Com vinho, não é? Não foi com suco de uva, não. E o seu primeiro milagre relatado no Evangelho, ele transformou a água em... Isso, não foi fantaúva também não. Por quê? Porque era um hábito. E esse hábito não trazia dependência nas pessoas, trazia em algumas, mas as comunidades eram muito esparsas, eram muito pequenas, nós não tínhamos ideia da dimensão desse problema, né? Então o álcool está aí. Eu trouxe alguns dados para vocês de uma pesquisa chamada PENSE, feita pelo IBGE em 2012, uma pesquisa recente. Gente, no Brasil é tão difícil pesquisa, porque nós não temos o hábito, nós não temos dinheiro, nós não temos... Apenas o IBGE e alguns institutos de pesquisa aí conseguem colocar. Pesquisa sobre o uso de dependência de substâncias lícitas e ilícitas ainda é mais difícil ainda. Muitos dados nós usamos nos Estados Unidos, tá? Mas eu trouxe 4, 5 slides para vocês tomarem ideia da dimensão do problema na adolescência. Olha só, foram feitas entrevistas com 109 mil entrevistados, alunos do 9º ano, fundamental, né, das escolas públicas e privadas, de um universo de 3,6 milhões de pessoas. Então, 109 mil é gente pra caramba, dá para ter uma amostragem legal da sociedade aí, tá? 86% desses jovens na adolescência, pré-adolescência, entre 13 e 15, bom? Então, 7 em cada 10 adolescentes já experimentaram alguma bebida alcoólica, 70%, né? E quando a gente lê assim, a bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, não é? Então 70% dos adolescentes já usaram.
24,3 já ficaram bêbados, desses 109 mil. E cresceu muito o número de meninas que abusam do álcool. Não preciso ser bidu, vocês passam nos barizinhos por aí andando e vocês veem, né? De 10 anos para cá, as meninas em 4, 5, mas tomam muito. E não dá tempo de falar aqui, mas o organismo feminino, ele é muito menos tolerante ao álcool do que o do homem. Ela, com menos bebida, ela se embebeda muito mais, tá bom? E olha, esse é um dado preocupante, porque isso é científico também. O jovem que utiliza qualquer substância lícita ou ilícita, o que é lícita? É o que não é proibido, o álcool e o tabaco. Né? E o que é ilícito? Todas as outras. Você vai comprar um cigarro, você vai olhar no cigarro assim, tem um cara morrendo com câncer, com enfisema, não é assim? Tem um amigo meu que até falava assim, olha, me dá aquele ali que não causa impotência sexual, porque eu não quero pôr ele no bolso assim. Não é isso? É proibido, gente. E por que será que nós continuamos convivendo com isso? Eu tive com a minha mulher agora, a gente passou em frente ao supermercado Sonda, ali do Tatuapé, da rua Itapura, da rua subindo ali no Tatuapé, e sexta-feira à noite, o pessoal fazendo o esquenta, né, que eles chamam, os moleques, com os carros parados no estacionamento ao lado, com as garrafas em cima do carro. Eles tomam todas antes de ir para a balada. Então é um fenômeno novo, nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que começar a falar de prevenção desde a mais tenra idade, para que nós não tenhamos problemas muito sérios aí na frente, porque essa geração já foi, a gente precisa cuidar das que estão aí com 8, 10 anos, 11 anos, as de agora. Então, mais um pouquinho dos dados, 9,9% dos adolescentes que vivem nas grandes capitais já usaram drogas ilícitas, maconha e todas as outras. 0,5 usou crack nos últimos 30 dias. Aí falam, é pouquinho, 0,5, 15 mil. 28,7% já tiveram a primeira relação sexual. Por que eu estou falando isso, gente? Todos nós aqui trabalhamos em algum centro espírita, que nós possamos levar para dentro das escolas de moral cristã a prevenção. Nós vamos falar aqui agora de prevenção. Eu estou dando um histórico geral sobre drogas, um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais chato, que é para a gente se situar no problema, né? Mas nós podemos falar de prevenção desde a mais tenra idade para com o nosso jovem, para com a nossa criança, ensinando a ela que aquele produto de limpeza dos lares que tem cheirinho de laranja não é Fanta laranja, não. Entendeu? A gente tem que começar a falar de prevenção logo ali. A gente tem que tomar o comprimidinho longe da criança, porque se você está com uma dorzinha de cabeça e toma comprimidinho para dor de cabeça, se você toma 50 comprimidinhos todo dia, ela olhando assim, olha, comprimidinho faz bem, hein? Entenderam? Que a gente tem que ter um certo jeito de lidar até com a criança, porque o aditivo que vem de dentro para fora e muda o nosso comportamento é uma droga, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o álcool. Olha só, o consumo total em litros por pessoa no Brasil subiu de 1,88 em 61 para 4,79 em 2000. E tem uma agora de 2010 que eu não atualizei, foi para 6,1. Então estamos bebendo muito mais. O álcool está relacionado em 39% das ocorrências policiais. Então, 40% dos BOs que chegam na delegacia, álcool envolvido. 11% da população é dependente de álcool no Brasil. E aí falava, mas 11% é mais ou menos uma média, aí, tirando algumas substâncias um pouco mais invasivas, como crack, que vai para 25%, 26%, 11% é uma média. É aquela ponta da régua em que as pessoas vão se tornar dependentes mesmo. Mas onde é que o álcool faz mal, gente? Então, rapidamente, para vocês entenderem. Dependente de álcool é aquela pessoa que a maioria conhece aqui. É aquele senhorzinho que você passa para ir trabalhar às 6 da manhã, ele está esperando o bar abrir. É aquela pessoa que nós conhecemos bem, que é um excelente pedreiro, um excelente marceneiro, um excelente profissional da informática, mas ele não dá continuidade no seu trabalho, porque ele já não está mais socialmente ativo. Ele falta muito, ele tem problemas com álcool.
ele não consegue ficar ativo. Dependente é aquele que chega em casa sempre já alterado e ainda vai para o uísque, ainda vai para a cerveja. Esse é o dependente, ele dá muito trabalho, ele dá problemas extremos. 11%. Vamos fazer o seguinte, isso aqui é uma régua, de 1 a 30, aquela régua de escola. O dependente é do 25 ao 30 da régua. Tá? Quem é o consumidor normal de álcool? Nós, estamos aqui. Do 1 ao 5. Do 1 ao 5 da régua. É aquela pessoa que toma uma cervejinha de fim de semana, que brinda com um vinho numa cantina com os amigos, toma um cálice. Do 1 ao 5. Onde é que o álcool acaba com a humanidade? 70% dos problemas de drogas no mundo, álcool. 70% dos problemas de droga no mundo, álcool. Então, gente, a gente veio falar de prevenção, não é? Vamos começar a falar de como resolver esse problema? Resolver o problema? Claro que não. Né? A gente tem que diminuir demanda. A gente tem que diminuir o problema também. Porque o problema vai continuar conosco. Porque o problema são as drogas. A gente acabou de falar que o problema são as drogas. Ou o problema é o uso que se faz das drogas. Então aí as pessoas perguntam, mas olha, liberar é um crime, e existem correntes muito sérias de psiquiatras, de psicólogos, de pessoas muito responsáveis, que pregam a liberação. Outras pregam a descriminalização. A descriminalização já existe no Brasil. Ninguém é preso por consumo. Se você estiver hoje, a partir de 2007, uma lei de 2007, a partir do momento, se você estiver pego com 1 grama de maconha e falar que é para o seu consumo, ou se você tiver sido pego com 1 quilo de maconha e falar que é para o seu consumo, você vai na delegacia, lavra um auto de infração e volta para a tua casa. Você não é preso, você fica fichado. Você vai depois ter que falar com o juiz, fazer trabalho voluntário, mas você não é preso. Ela já é descriminalizada. Agora, se você tiver com 1 grama, o mesmo 1 grama de maconha, ou o mesmo 1 quilo de maconha, e você estiver fazendo assim com alguém, na porta de uma escola, você está comercializando, isso é tráfico. Aí dá 8 anos de cana. Agora, quem que vai mensurar isso? O olho de quem viu. Por isso que nós temos policiais maravilhosos, graças a Deus, eles existem, não é lenda urbana, nós temos uma polícia muito boa, e nós temos uma banda podre também, que todos conhecem, e que são aquelas que dão manchete de jornal, não é? E que estão aí. Essas que são mal intencionadas, vão olhar o molequinho, tomem cuidado, gente, vão olhar um molequinho numa balada, pode ser o nosso filho, pode ser o nosso sobrinho, com 10 comprimidos de êxtase aqui, é para consumo dele, mas ele quer ser o bambambam daquela balada, então ele fica dando para todo mundo assim, eu comprei. Ele pega um policial, é tráfico, ele está traficando, ele não está usando para consumo próprio. Outra vez ele é pego apenas com o comprimidinho dele, aí o cara fala assim, olha, você mora onde? Você é filho de empresário? Aí ele liga para o empresário e fala assim, olha, eu posso colocar o seu filho como apenas uma passagenzinha rápida aqui, ou eu posso enquadrar ele por 8 anos, o que o senhor quer? Entenderam? Não preciso falar mais nada, né? Então vamos tomar cuidado, nós estamos numa sociedade, infelizmente, que tem esse tipo de abordagem, né? Então como é que a gente faz? Ou a gente trata, depois que o problema já foi, ou a gente previne. Prevenção é a solução? Não, mas a prevenção é que vai fazer com que essa sociedade diminua a demanda. Prevenção é o quê? É vir antes do uso, antes do abuso ou antes da dependência. É prevenir-se, não é? Então nós vamos dar algumas dicas aqui de prevenção. Olha aí, modera os seus desejos, pois eles são infinitos, não é? E o seu corpo é finito. A máquina, funde. Enquanto nós somos novos, temos aí o carro meia vida ou o carro 0 quilômetro, ele não dá defeito nenhum. Mas depois, se nós não moderarmos o desejo... Então, o que é prevenção? Prevenção primária é aquela
antes da experimentação, secundária, quando a pessoa já está utilizando para que ela não utilize muito, e a terciária, aí é quando a pessoa já está na dependência. Aí é psicoterapia, internação, centro espírita, acompanhamento psiquiátrico, terapia e tudo junto, e ele vai ter recaída, e é assim. Geralmente, dependendo da substância de abuso, é muito comum recair, é muito comum, as pessoas que têm esse problema sabem, e uma coisa que tem que ficar clara aqui, quando a pessoa se torna dependente química, ela está doente, é uma doença. Organização Mundial de Saúde, CID-10, é uma doença. Então, ele não é sem vergonha, ele não é um obsidiado, ele é um doente, que pode ser obsidiado e que também pode ser meio sem vergonhinha, que está fazendo, não é? Porque vive na vida torta, não é? Mas ele está doente. Nós temos que tratar os 3 aspectos da coisa. Nós temos que tratar com o centro espírita, nós temos que tratar os valores morais e éticos dessa pessoa, e nós temos que tratar a doença, num bom lugar. Então eu indico a todos, nós temos aqui em São Paulo, nós temos vários lugares, os CAPs AD, Centro, né, de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas, que funcionam. Tem coisa que não funciona, então a gente sabe, essas daí a gente sabe de cor salteado, mas esses funcionam. Então busquem também, além de todo o apoio espiritual, que é importantíssimo, também os meios certos de começar a debelar o problema. Vamos lá, mito dos pais, quando algumas coisas acontecem. O problema começou quando eu descobri que meu filho estava usando drogas. Foi aí que começou o problema? Isso nunca vai acontecer com meu filho. Tomara Deus que não. Eu não digo acontecer dele se tornar um dependente. Agora, o Roberto Chiniachik, numa palestra que eu assisti dele, ele falou assim: vocês têm alguma dúvida de que seu filho irá ser convidado para usar uma substância lícita ou ilícita no decorrer da sua adolescência? Vocês têm alguma dúvida disso? Eu não tenho. Então, o que vai fazer com que ele diga não? Lá na balada, quando seus olhinhos não estiverem lá. Vamos falar de prevenção, né? Então, eu cansei de dizer a ele, tem um monte de coisa, mas vamos correr. Então, vamos falar de prevenção. Nós, no jargão da prevenção, nós falamos de fatores de risco e fatores de proteção. Vamos falar dos fatores de risco na família. Olha, de tudo que eu vou elencar aqui não é nenhuma novidade, vocês já leram, vocês já viram nos programas matinais, das 10 da manhã, da Globo, vamos lá. Fatores de risco: a ausência de ligação afetiva recíproca com os pais. É alguma novidade? Paternidade ou maternidade não efetiva. Ambiente doméstico caótico, muitas brigas, né? Pais que abusam de drogas, sofrem de doença mental ou são envolvidos em comportamento criminal, é um mau exemplo, né? Alguma novidade disso? Não, são fatores de risco. Isso não quer dizer que um pai alcoólatra ou um pai criminoso não tenha um filho maravilhoso, porque existem lírios que nascem em pântanos, né? Mas, fatores de risco. Fatores de proteção na família: fortes laços afetivos entre crianças e seus familiares, né? Envolvimento ativo dos pais na vida da criança. É alguma novidade isso? Nada, né? Limites claros e reforço consistente na disciplina. Apoio que satisfaça necessidades financeiras, né? Que não falte nada para aquela criança. Fatores de proteção. Fatores de risco fora da família: comportamentos inapropriados em sala de aula, como agressão, impulsividade, fracasso escolar. Gente, o que eu vou dar aqui é ser linkada, não é porque o filho não está indo bem, ai meu Deus, né? Se ele tiver 2 ou 3 desses fatores, liga o sinal de alerta, vai procurar averiguar. Inabilidade em lidar com situações sociais, ou muito tímido, ou muito agressivo com as pessoas. Associar-se a colegas com problemas de comportamento, incluindo o abuso de drogas, né?
distorções sobre o uso de drogas e suas consequências. Hoje você vê muito um discurso do adolescente dizendo assim: maconha não pega nada, é natural, né? O Bob Marley usava, era um pacifista. A maioria dos artistas usam para liberarem a sua mente para a criação. É natural, ela acalma, ela não excita. Eles estão certos em tudo isso. No entanto, é uma substância psicoativa que causa dependência. E aí tem um monte de prós e contras que não vai dar tempo de falar aqui. Então, essa crença de que o consumo é tolerado é um risco fora da família. Fatores de proteção fora da família. Pais que monitorem conforme a idade. É o que eu falei, prevenção você começa a fazer desde pequeno, pegando as coisas que estão embaixo da pia e colocando num armário trancado, tá? Isso é prevenção, tá? Porque inalante é desde pequeno. Dá barato? Dá barato, né? Horários para chegar e partir. Essa permissividade que a gente vê nos pais pós-geração 70, de que pode tudo agora, a gente tem que começar a regrar. Supervisão de um adulto fora do lar. Vai lá na balada um dia ver o que ele está fazendo. Ele vai pagar um mico do caramba. Ele vai falar: pai, o que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, sai daqui. Mas vai um dia desse lá ver quem são. Tragam os amigos dele para casa, conhecer os amigos dos filhos. Bota para dentro de casa, olha no olhinho dele. Liga para o pai do amigo dele. Combina de ir buscar, o outro levar. Tudo bem que ele vai querer que você deixe ele 3 quarteirão antes da balada, tudo bem, mas você marca. Para alguns jovens, eles vão falar: pai, eu te detesto, você está fazendo isso, você está me... Mas sabe o que os psicólogos dizem? Que no fundinho ele está pensando assim: pô, meu pai se importa comigo. Entendeu? É o subconsciente, gente. Sucesso escolar, profissional e nas atividades extracurriculares. É um fator de proteção, o cara está indo bem, né? O meninão está indo bem. E fortes laços com instituições sociais, como ONGs e instituições religiosas. Deixa meu filho, eu sou espírita, desde que eu nasci espírita. Mas meu filho vai ser o que ele quiser da vida, sabe? Quando ele ficar mais grande, né, assim, aí ele escolhe o que ele quer ser da vida. Gente, tudo bem, se ele não quiser ser espírita, se ele quiser ser protestante, evangélico, umbandista, meu Deus, são doutrinas maravilhosas. No entanto, vamos falar de Jesus, que Jesus não tinha religião, ele deixou alguma religião aqui? Ele deixou algo escrito? Vamos falar de Deus, vamos falar de força, de coisas atemporais, de valores etéreos, vamos falar de perdão, de caridade, de amor. Vamos dar noção de reencarnação para ele, de que a vida não é só esse momento em que ele nasceu e até onde ele vai aqui com a gente. Isso a gente tem que falar com 3 anos. Ele tem que ficar no Evangelho no lar, sentadinho lá, ouvindo falar do Jesus. Porque esses são valores que vão fortalecê-lo para o dia a dia. Porque quando ele estiver lá na balada, ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar disso. Ele vai ter a ligação espiritual com os mentores, ele vai estar próximo. Então, fator de proteção é isso. Ligações com ONGs, vamos botar ele em alguma ONG que faz trabalho de assistencialismo aí na rua, vamos colocar ele na moral cristã do centro, vamos botar esse moleque para falar de coisas diferentes, e ele vai ter o grupinho dele, e ele vai ficar motivado, porque as crianças querem hoje um ideal, uma ideologia, algo em que elas possam seguir, e elas não veem nada. O que os espíritos podem fazer na nossa vida em relação à prevenção? Eles podem ajudar na libertação? Tranquilamente, não é verdade? Apesar de nós todos aqui sabermos que 30% os espíritos fazem, que já é muito, e 70% é da nossa responsabilidade, né? Todos aqui somos espíritas de longa data, né? Nós sabemos que os espíritos nos ajudam muito, eles nos intuem, eles nos inspiram, né? Mas eles carregam os nossos fardos. Jesus já curou alguém que não quisesse? Podem pegar o evangelho lá. Ele chegava para um cego de nascença e falava assim: que queres que eu te faça?
E aí o cego falou assim: que eu veja, Senhor, né? Aí ele falou assim: a tua fé te curou, porque ele precisava do eu quero do ser humano. É o eu quero do ser humano que capacita as mudanças espirituais da nossa vida. Não adianta nada nós frequentarmos uma boa casa espírita, tomarmos 1 milhão de passes, assistirmos ou proferirmos milhares de palestras e não mudarmos interiormente. E não fazermos, porque os espíritos eles nos acompanham. Eu tinha um diretor numa empresa que eu trabalhei que ele dizia assim: Deus só diz sim para o ser humano. Uai, ele só diz sim para a gente. Olha, eu vou para esse caminho. Deus falou assim: sim, tá bom. Olha, eu vou por aquele. Sim, é o livre-arbítrio, não é verdade? Nós não estamos numa doutrina do livre que prega o livre-arbítrio. Agora, a semeadura é livre, e a colheita, não é? Então, a doutrina espírita pode nos ajudar e muito, os centros espíritas podem nos ajudar e muito, e o nosso objetivo aqui, como confrade de vocês, como colega de ideal, como um irmão de estrada, que acerta, que erra, como todos nós que estamos nesse planeta de expiação e provas, esse insight que eu estou colocando aqui nessa 1 hora é justamente isso, que a gente possa levar para dentro dos centros espíritas, nas escolas de moral cristã, atitudes preventivas, naquelas aulinhas, para que as crianças possam já começar ali a terem uma ideia de como isso pode ocorrer, para que elas possam estar preparadas lá na frente. Então, os espíritos podem muito, mas não podem fazer a nossa parte, não é verdade? Então, eu fui buscar lá, no Livro dos Espíritos, algumas confirmações de como nós podemos debelar esse problema. E olha, às vezes com uma facilidade, que não são palavras minhas, vocês vão ver aí, são palavras do Espírito de Verdade, da falange do Espírito de Verdade. Então, questão 645. Quando o homem acha-se mergulhado, de certo modo, na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Aí, resposta da pergunta: arrastamento, sim. Irresistível? Não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes depara-se. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de receber boa influência sobre seus semelhantes. Aqui o Espírito de Verdade está falando de pessoas que nascem em famílias deploráveis. É aquele lírio que a gente falou que nasce no pântano. E ele, com o seu exemplo, muitas vezes consegue fazer com que aquelas pessoas abandonem um ambiente de vícios. São os missionários que estão por aí, não é verdade? Outra perguntinha aqui, questão 909. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha só. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. Não sou eu que estou dizendo, não. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos que se esforçam, termina o Espírito de Verdade. Não é verdade? Ele está dizendo aqui que o espírita consegue vencer, que o protestante, que o ateu. Não, o homem, né? Pelos seus próprios esforços. Então, não dá? Está lá na nossa doutrina. Se nós buscarmos a reforma íntima, não dá? E agora a última questão aqui. Questão 475. Pode alguém, por si mesmo, novamente, a parte que nos cabe aí nesse latifúndio, pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Resposta: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que, com vontade firme, o queira. Isso é doutrinário, está na nossa doutrina. Nós podemos, por nós mesmos, afastarmos os maus espíritos. Dirá então, se nós estivermos juntos em uma comunidade espírita, se nós tivermos o auxílio do passe magnético espiritual, desobsessivo, se nós tivermos o auxílio das palestras elucidativas, se nós tivermos o auxílio da nossa família, do nosso pai, dos nossos filhos, se nós tivermos em uma sociedade que nós escolhemos, nós não escolhemos essa sociedade macro que nos rege,
Nós podemos influenciar no nosso microambiente, no nosso microcosmo, não é verdade? Se nós fizermos a nossa parte, gente, nós vamos ser figuras preponderantes para a mudança dessa geração aí que está vindo, né? Nesse período de transformação planetária que a gente ouve tanto falar, que foi tema do último congresso da FIESP. Então, gente, é possível, desde que queiramos. Então, o primeiro passo nós demos hoje, ou a maioria deu hoje, desmistificamos o problema. Agora, vamos procurar entrar no nosso centro espírita, ir na Moral Cristã, junto dos nossos amigos, estudarmos mais via internet, fazermos os nossos cursos, para que possamos ser, cada um de nós, lá no nosso meio social, agentes de prevenção, agentes de transformação, agentes que façam desse mundo um mundo melhor para se viver, tá bom? Muito obrigado pela gentileza, um bom domingo para nós. Obrigado. Viram quanta informação Paulo Pio nos trouxe? Muito bem, vamos nesse instante para um pequeno intervalo. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente no calendário da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida. E nesse instante vamos assistir às respostas de Paulo Pio às perguntas da plateia, que foram intermediadas por Celisa Germano. Paulo, a família não está um pouco ausente da sua responsabilidade na educação dos filhos? Realmente, não dá para generalizar as famílias, né? Mas nós precisamos, vamos nos colocar aqui como uma família espírita. A família espírita, ela não pode alegar ignorância, né? Ela pode alegar qualquer outro motivo, menos ignorância. Porque se nós pegarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo do homem de bem, a gente já não pode mais fazer o que fazíamos, né? Então, vamos estar atentos. E também, se não estivermos atentos até hoje, não vamos nos culpar também, vamos buscar uma melhora de atitude, ainda há tempo. Se estivermos com 60, 80, 20 anos, há tempo para tudo, gente, há tempo para tudo. Nossos meios de comunicação trazem informações valorizando o ter.
Nossos jovens, na era dos cliques, querem tudo de imediato. Como trabalhar a vida real da vida virtual, que é porta aberta a tantas fantasias? Então, gente, nós estamos diante de um fenômeno que já não é novo, né, mas que vai influenciar diretamente agora as próximas gerações. Um exemplo, você está dentro da sua casa, o cachorro já está alimentado, o portão está trancado, né? Você está com seus filhos no quarto, cada um no seu quarto, lá direitinho. Obrigado, Senhor, está todo mundo aqui, está todo mundo em paz. Seu filho pode estar em qualquer lugar do mundo, falando com qualquer pessoa do mundo. Ele não está em casa. O corpo físico dele está em casa. Mas a mente dele, o coração dele, as emoções dele, estão onde? Né? Elas estão internetizadas numa rede social, em um site, em um chat de bate-papo. E aí? Então, antigamente, nós tínhamos algumas recomendações assim, olha, deixa o computador no meio da sala, porque daí você fica mais ou menos ambientado. Hoje em dia, nós temos a internet móvel, nós estamos todos aqui, todo mundo, né? Um fenômeno novo, e nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Como é que nós aprendemos a conviver? Gerando bons valores para as nossas crianças, para que elas possam utilizar dessas mídias sociais que vieram para ajudar a humanidade de uma maneira sadia. De uma maneira sadia. Prevenção é isso, é vir antes da ação. Né? Porque, senão, nós vamos ter aí os problemas sérios que nós temos de jovens já em tenra idade, dependentes do sexo, dependentes de cultos aí extremos, que não dá tempo de falar aqui, justamente por terem o primeiro contato com eles via internet. Outra questão, de que forma podemos atuar na prevenção em nossas casas e nas casas espíritas? Então, um pouquinho de tudo que a gente falou, né? Prevenção, gente, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que ser proativos. Não adianta nada nós reclamarmos depois que o leite já foi derramado. Então, se nós não... O tratamento é muito mais difícil recuperar uma pessoa que já tem um uso compulsivo. O antes são atitudes pequenas. Né? A gente fala prevenção como... Prevenção é isso mesmo. É o que se falou, fatores de risco e de proteção. É carinho, atenção, exercer o papel de pai e de mãe, porque o papel de pai e de mãe é a única coisa que Deus nos deu, que nós temos que entregar para Ele depois, não é verdade? O resto a gente vai fazendo com a nossa vida. Agora, aqueles rebentos, aqueles espíritos que Ele nos deu e que vêm conosco de outras vidas, porque as reencarnações são assim, não é verdade? Ou aqueles que estão chegando de um outro local, nós temos que entregar eles melhores do que eles chegaram. E é o papel do pai e da mãe, não é verdade? É claro que nós estamos com cada vez mais compromissos diante da vida, mas nós não podemos descurar desse papel. É fácil? Não. Mas é possível. Isso que é legal. Fácil nunca vai ser, porque muitas vezes Deus coloca no nosso caminho verdadeiros mentores de filho e também às vezes coloca nos nossos caminhos espíritos que têm um laço conosco muito grande e que vêm muitas vezes com muitos pendores de outra vida. Ele já tem aquela característica para o erro, né? Ele já é um tranqueirinha desde pequeno, não é assim? Como é que a gente puxa ele para o lado? E aí também os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos, depois de você ter feito todos os esforços, de todas as maneiras, não é assim? De qualquer jeito, e mesmo assim, esse Espírito for renitente no mal, renitente no erro, qual é a tua parte com Deus? Eu fiz o possível, eu também não vou me culpar, porque quem se culpa tem uma característica na dependência, que ele fica codependente. Ele vira um codependente. Pessoas que têm problemas aqui, né, que conhecem pessoas que têm problema com dependência química, e a mãe às vezes fala, eu dou dinheiro para ele comprar, porque senão ele vai roubar. Ela é codependente, ela morre antes dele. Ela morre de câncer no fígado, no intestino, de aneurisma cerebral, de tanto que ela sofreu. Difícil, né, gente? Desculpa falar isso num domingão desse de sol, né? Mas a gente tem que falar, para as pessoas acordarem,
para as pessoas procurarem informação. Porque essa mãe tem que se informar que ela não tem culpa disso também. Ela fez todo o possível dela. Mas você fez todo o possível? Aí é com a gente. Nós temos que analisar isso. A última questão. Que obras ou recursos você indicaria para balizarmos os projetos de prevenção? Olha, nós temos um curso no Senad, na Secretaria Nacional Antidrogas, que ele é feito para professores, ele é feito para leigos, é feito para pessoas de instituições religiosas. Tem um que chama-se Fé na Prevenção. Tem o outro que é um curso de prevenção às drogas para educadores. Ele é gratuito, ele tem a duração de 3 meses e é pela internet. Quando ele abre a cada 5 meses no Senad. Ele tem 60 mil inscritos lá, rapidinho. Entre num curso desse, façam um curso desse. Eles dão manuais, você recebe em casa de graça um livro maravilhoso com tudo que você estudou, você ganha um diploma e você não pode alegar ignorância. Eu indico esses cursos do Senad. Que público animado para fazer perguntas, hein? Nesse instante vamos ler um trecho que Paulo Pio escreveu no livro do Congresso da Fiesp. O Espiritismo possui um papel importante na conjunção atual pela qual passamos. O axioma de Dr. Bezerra de Menezes e de Kardec, espíritas, instruí-vos, também considera aprender sobre todos os meios que possam beneficiar a sociedade mundial e não só sobre a literatura espírita. O adepto do espiritismo deve estar antenado com o mundo que o cerca e procurar estender o aprendizado doutrinário no seu dia a dia. Reforma íntima começa de dentro para fora, primeiro com o autoconhecimento e com a mudança interior, logo depois com a sua participação ativa na sociedade. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida. Contamos com a sua audiência na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta. E não esqueça, às 20 horas, no portal da Fiesp. Um grande abraço.